Pessoal, na última aula a gente estava falando sobre separação de substâncias e nós terminamos falando sobre a separação dos componentes do petróleo. Então, o petróleo ele dá uma origem a uma série de produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Cada um desses produtos tem a grande importância, já que a nossa sociedade ela vive movida à base do petróleo. Então, dificilmente a gente vai ter algo funcionando na nossa sociedade que não tenha o petróleo envolvido. Agora, falando em produtos, a gente vai estudar agora nesse capítulo os diferentes materiais que fazem parte do nosso dia a dia, embora muitas vezes a gente não perceba eles. Então, pessoal, como a gente estava falando do petróleo e seus diversos produtos, nós vamos entrar agora em um assunto conectado, que é o estudo dos materiais. Os materiais eles podem ser divididos em dois grupos, os materiais sintéticos e os materiais naturais. Os materiais naturais são aqueles que estão dispostos na natureza e estão ao nosso alcance de forma mais fácil. Já os materiais sintéticos são aqueles tipos de materiais que a gente produz em laboratório, ou seja, que é necessária a intervenção e a modificação do homem para que ele seja utilizado. Normalmente, um material natural ele pode vir a dar origem a um material sintético. Um exemplo disso é a aspirina. Então, a aspirina ela foi descoberta a partir do extrato da casca do salgueiro branco. E esse extrato ele era utilizado muito antigamente para atenuar dores. Só que o pessoal de antigamente não sabia direito por que isso acontecia. Até que, com o passar do tempo, foi isolado o composto que estava na casca do salgueiro, chama-se salicilina, e descobriu-se então que esse composto era que era o responsável por atenuar as dores das pessoas. Só que a salicilina, na sua forma pura, ela ainda não era um medicamento muito bom, porque atenuava as dores, mas causava problemas estomacais. Até que um tempo depois conseguiu-se transformar a salicilina no chamado ácido acetil salicílico, que é um produto que ele ajuda a atenuar as dores e não tem o efeito colateral de causar os problemas estomacais. Ácido acetil salicílico que está presente nas aspirinas, que é um dos medicamentos mais consumidos do planeta. Então isso aí retrata muito bem como funcionava a medicina antigamente e como funciona a medicina hoje. Antigamente, a medicina natural, ela funcionava dessa maneira, na base da tentativa e erro. Se vocês virarem ali na página 23, vocês vão ter um texto que comenta um pouco sobre isso. Mas, de maneira resumida, as pessoas provavam substâncias. Se aquela substância causasse algum efeito bom, ótimo, estava aprovada, continuava o seu uso. Se causasse algum efeito ruim, seu uso era descartado. Agora, pessoal, muitas dessas substâncias foram descobertas na base da tentativa e erro. Porém, o homem, ao longo da sua jornada aí na história, ele às vezes precisou contar com um pouquinho de sorte. E um desses casos, talvez o caso mais famoso, é o caso da descoberta da penicilina, que é a base de boa parte dos antibióticos que são consumidos hoje. A penicilina ela foi descoberta pelo médico Alexander Fleming. E como é que aconteceu? Acaso. Esse médico ele estudava as bactérias que estavam presentes nas feridas dos soldados que estavam na Primeira Guerra Mundial. Então, ele tentava estudar esse tipo de bactéria para poder tentar descobrir alguma maneira de tratar os soldados, já que naquela época não tinha sido descoberto antibiótico ainda, esse tipo de ferida normalmente era fatal. Então, Alexander Fleming estudava suas bactérias em seu laboratório, porém, em um certo momento, ele resolveu tirar férias. E ele, por um descuido, um acaso, ele deixou as suas culturas, suas bactérias, desprotegidas. Quando ele voltou das férias, e vocês podem ver um exemplo do que aconteceu ali na página 25, na imagem acima, aconteceu com ele o que acontece com muita gente que acaba deixando, por exemplo, um restinho de comida em algum canto esquecido. Deu fungo, criou-se fungos ali. Só que a mente privilegiada do Alexander Fleming, ele percebeu um fato interessante. Ele analisou aqueles fungos que estavam crescendo lá onde estavam suas bactérias e ele percebeu que aonde crescia o fungo, as bactérias morriam. Então o interesse dele mudou um pouquinho. Ao invés de estudar as bactérias, ele começou a estudar o fungo que começou a crescer ali nas suas placas. Esse fungo é um fungo chamado Penicillium, e esse fungo então é o produtor da penicilina que é utilizada até hoje. Essa pode ser considerada uma das descobertas mais importantes da história da humanidade, pois a partir da produção da penicilina, uma variedade muito grande de doenças que matavam, elas passaram a apresentar um tratamento de forma mais simples, à base dos antibióticos. Pessoal, aqui vocês têm logo abaixo um conjunto de atividades que podem ser respondidas utilizando o material visto anteriormente. Agora vamos virar a página. Na página 26 tem um tópico bastante interessante para a gente comentar, que são os medicamentos. Já que estamos falando de antibióticos, muito provavelmente
Vocês já devem ter visto propaganda de medicamento na TV, especialmente de um tipo de medicamento chamado medicamento genérico. Agora, vocês sabem o que é um medicamento genérico? Bom, o medicamento genérico é uma forma de medicamento que nós temos disponível aí no mercado que tem como principal característica o baixo custo. Muitas pessoas podem ter até um certo preconceito, mas será que esse medicamento funciona ou não? Então vamos ver qual que é a diferença do medicamento genérico para o medicamento tradicional, ou chamado medicamento de referência. Aqui no quadrinho a gente tem uma explicação bem sucinta disso, mas vamos acompanhar aqui comigo. O medicamento de referência é aquele medicamento que é o inovador, que a indústria farmacêutica gasta anos pesquisando para tentar descobrir se tem efeito ou não, e ela coloca no mercado, é um medicamento patenteado. Depois nós temos chamado medicamento similar, ele é um medicamento bioequivalente, ou seja, é um medicamento que ele tem o mesmo efeito que o medicamento de referência, mas ele tem algumas pequenas diferenças, como por exemplo a forma, a embalagem. Já o medicamento genérico, pessoal, ele é um medicamento que é muito parecido ao medicamento de referência. Ele pode ter um ou outro detalhe diferente, mas o princípio ativo é o mesmo, a dosagem é a mesma, ou seja, o funcionamento é o mesmo. Acontece que o medicamento genérico, ele normalmente é feito a partir de remédios que já perderam a sua patente, o que permite então que ele seja produzido por um custo mais barato, já que não é necessário pagar os royalties para o dono da patente, no caso a indústria farmacêutica que desenvolveu o medicamento de referência. Agora, ali na página 27, pessoal, a gente vai comentar agora um pouquinho mais sobre outros materiais sintéticos que são muito presentes no nosso dia a dia. E, em especial, um dos materiais sintéticos mais utilizados pelo homem, que são os chamados plásticos. Dificilmente a gente vai passar o nosso dia sem ter contato com algum tipo de material que tenha plástico na sua composição. O plástico ele é um facilitador, já que ele é fácil de ser produzido e ele tem uma série muito grande de utilidades. Porém, o plástico ele tem um probleminha que é o seu descarte. Para a natureza, ele não é um componente muito bom, ele demora muito tempo a ser decomposto. Mas vamos lá, os dois principais tipos de plásticos que a gente utiliza no nosso dia a dia são os chamados termoplásticos e os termorrígidos. O termoplástico é um plástico que ele é mais fácil de ser reciclado, porque quando ele é aquecido ele fica mole, então ele pode ser moldado em uma nova forma. Já os termorrígidos, eles são plásticos que são um pouquinho mais difíceis de serem reciclados, porque quando eles são aquecidos, eles não perdem a sua forma. Então, para que sejam reciclados, eles precisam passar por um processo especial. Isso aí é mais custoso e os custos, às vezes, fazem com que não valha a pena esse tipo de material ser reciclado, o que faz com que eles sejam descartados no ambiente. Então, pessoal, virando a página, a gente consegue perceber os efeitos nocivos que o plástico tem para o ambiente. De todo o lixo que é descartado no ambiente, o plástico é seguramente um dos seus principais componentes e ele tende a durar muito tempo na natureza, até porque alguns tipos de plásticos eles demoram cerca de 450 anos para serem decompostos. Então, eles se acumulam tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente marinho. Esse tipo de poluição, ela normalmente é visível, a gente consegue ver o plástico boiando na água ou misturado no lixo, seja num lixão, seja nas ruas, mas existe um tipo de plástico que é considerado um inimigo microscópico da saúde dos ambientes, especialmente do ambiente marinho, que é chamado microplástico. Microplástico são pequenas porções de plástico que não são visíveis a olho nu. E por não serem visíveis a olho nu, eles passam despercebidos, mas eles se acumulam em grande quantidade, especialmente no ambiente marinho. E, por um azar, esses microplásticos eles podem acabar entrando na dieta de muitos animais marinhos, o que no futuro acaba provocando sérias doenças nesses animais e muito comumente a morte também. Virando aqui a página, pessoal, vocês têm algumas atividades que podem ser realizadas consultando o material que foi visto anteriormente. Agora, virem o livro lá na página 30. Na página 30, a gente tem um outro conjunto de atividades que também podem ser resolvidas utilizando todo o material que foi visto até então. Pessoal, aqui a gente encerra esse capítulo. Nos vemos então no próximo capítulo.